Marcelo Tavares chamou uma funcionária de burra diante de dezenas de acionistas e acreditou que sairia daquela reunião ainda mais poderoso. O que ele não sabia era que a mulher sentada no fundo da sala tinha passado meses esperando exatamente aquele momento para abrir a pasta que carregava. Você não entendeu nada do que eu expliquei. O sorriso de Marcelo apareceu antes mesmo de terminar a frase. Vanessa Almeida permaneceu sentada. As mãos estavam apoiadas sobre uma pasta azul escura. Ela não respondeu. Quer que eu desenhe para você? Alguns risos surgiram ao redor da mesa. A reunião de acionistas da Tavares Participações acontecia no último andar do prédio mais luxuoso da empresa, em Belo Horizonte. Naquela sala estavam investidores, diretores, advogados e membros do conselho. Todos observavam, todos ouviam. E ninguém parecia disposto a interromper o presidente da companhia. Marcelo caminhou lentamente ao redor da mesa. Eu realmente admiro sua coragem, porque competência não é. Mais risadas. Um acionista desviou o olhar. Outro fingiu conferir documentos. Ninguém defendeu Vanessa. Ela continuou imóvel. O homem parou atrás dela. Você é burra demais para entender isso. O silêncio que veio depois foi estranho. Não era respeito, era expectativa. Como se todos aguardassem a reação dela. Vanessa levantou os olhos devagar. Por um segundo, Marcelo acreditou que ela fosse chorar. Por outro segundo, acreditou que ela pediria desculpas, mas ela apenas encarou o homem, sem tremer. Sem baixar a cabeça, sem dizer uma única palavra. Aquilo pareceu irritá-lo ainda mais. Olhem isso, ele disse aos acionistas. Ela acha que está certa, mesmo depois de errar tudo. Algumas pessoas concordaram com a cabeça, outras permaneceram em silêncio. Marcelo voltou para a ponta da mesa e pegou um controle remoto. Um gráfico apareceu na tela. Os resultados da empresa falam por si. A apresentação arrancou aplausos discretos. O presidente sorriu. Era exatamente a reação que queria. Nos últimos anos, ele havia construído a imagem de um empresário brilhante, um líder admirado, um homem que transformava tudo em lucro. Pelo menos era isso que todos acreditavam. Vanessa observou os números na tela. Depois, observou os rostos ao redor. E então, apertou levemente a borda da pasta. A mesma pasta que estava com ela havia meses. A mesma pasta que ninguém naquela sala sabia que existia. Marcelo percebeu o movimento. Vai dizer alguma coisa? Ela continuou calada. Ou trouxe essa pasta só para parecer importante? Algumas gargalhadas ecoaram pela sala. Até mesmo membros do conselho sorriram. A humilhação estava completa. Era exatamente o que Marcelo queria. Transformar Vanessa em uma piada diante das pessoas mais influentes da empresa. Mas havia algo errado, porque apesar dos ataques, ela não parecia derrotada. Não parecia assustada. Não parecia alguém encurralada. Pela primeira vez, o presidente começou a sentir um leve desconforto. Vanessa, então, colocou as duas mãos sobre a pasta. Respirou fundo e encarou Marcelo diretamente nos olhos. O sorriso dele desapareceu por um instante. Se terminou o show, ela disse, acho que agora podemos falar da verdade. Marcelo deu um passo à frente. O olhar endureceu. Tenha muito cuidado com o que vai dizer. Vanessa permaneceu sentada. Marcelo apoiou as mãos na mesa, porque depois disso, sua carreira acaba hoje. Ela segurou a pasta com mais força, e uma única pergunta passou pela cabeça de todos naquela sala. O que havia dentro daquela pasta capaz de fazer Vanessa enfrentar o homem mais poderoso da empresa? O canto da pasta estava desgastado. Vanessa passou o polegar sobre aquela marca, quase sem perceber. A textura áspera trouxe de volta uma frase que ela tinha ouvido anos antes. Você é uma das pessoas mais inteligentes que já passaram por essa empresa. Marcelo estava sorrindo naquele dia. A sala era menor, a empresa também. Vanessa havia acabado de apresentar um projeto que economizaria milhões em custos operacionais. Os diretores aplaudiram.
Marcelo apertou sua mão diante de todos. Você tem futuro aqui. Ela saiu daquela reunião acreditando que tinha encontrado o lugar onde construiria sua carreira. Naquela noite, ligou para a mãe. Consegui, mãe. Eu sabia que você conseguiria. Vanessa sorriu, olhando as luzes da cidade pela janela. Pela primeira vez, sentia que todo o esforço tinha valido a pena. Durante anos, ela trabalhou mais do que qualquer pessoa ao seu redor. Chegava antes de todos, saía depois de todos, e os resultados apareciam. Promoções, reconhecimento, projetos importantes, tudo parecia caminhar na direção certa, até o dia em que um relatório apareceu sobre sua mesa. Você conferiu esses números? Perguntou Camila. Vanessa analisou as planilhas, franziu a testa, conferiu novamente. Depois, uma terceira vez. Algo não fazia sentido. Milhões de reais haviam sido transferidos entre empresas ligadas ao mesmo grupo. No papel, tudo parecia legal, mas os valores eram estranhos, os contratos eram vagos, e os beneficiados apareciam sempre nos mesmos lugares. Naquela tarde, ela procurou Marcelo. Tem algumas movimentações que precisam ser explicadas. O sorriso dele desapareceu. Isso não é assunto seu. Mas estou responsável pela análise. Então faça sua análise e deixe o resto comigo. Foi a primeira vez que Vanessa saiu da sala dele sentindo um frio no estômago. Nos meses seguintes, a situação piorou. Documentos começaram a desaparecer. Acessos foram bloqueados. Reuniões aconteceram sem sua presença. Colegas que antes conversavam diariamente passaram a evitá-la. Um deles chegou a fechar a porta quando ela se aproximou. Falar com você virou problema. Ele confessou em voz baixa. Pouco depois, Marcelo a chamou novamente. Dessa vez não havia sorriso. Você precisa parar. Vanessa encarou o presidente. Parar de quê? De procurar coisas que não entende. Ela manteve a postura. Se está tudo certo, não existe motivo para preocupação. Marcelo apoiou os cotovelos na mesa. Você tem uma carreira promissora. Não estrague isso. A ameaça estava escondida nas palavras, mas era impossível não percebê-la. Naquela noite, Vanessa não conseguiu dormir. Sentada na mesa da cozinha, cercada por documentos, tomou a decisão que mudaria sua vida. Se ninguém investigaria aquilo, ela faria sozinha. Começou a salvar cópias, registrar e-mails, arquivar contratos, guardar relatórios. Cada documento encontrado era colocado na mesma pasta azul. A pasta que crescia semana após semana. A pasta que se transformaria em sua única proteção. A única arma que possuía. Um barulho de cadeira arrastando pelo chão trouxe Vanessa de volta ao presente. A reunião de acionistas reapareceu diante dos seus olhos. Os rostos, os investidores, os diretores e Marcelo Tavares. Ele continuava de pé na cabeceira da mesa, confiante, arrogante, convencido de que tinha vencido, mas algo havia mudado, porque a mesma pasta que começou com algumas cópias escondidas agora estava cheia de respostas. E pela primeira vez em muito tempo, Vanessa percebeu que não era ela quem estava encurralada. Era Marcelo. Vanessa manteve a pasta fechada sobre a mesa. Mas antes de revelar qualquer coisa, sua mente passou rapidamente por tudo o que havia acontecido até chegar ali. Porque aquela não era uma batalha que tinha começado naquela reunião. Era uma guerra que ela travava havia muito tempo. Meses antes, quando percebeu que algo estava errado, sua primeira reação não foi atacar Marcelo. Foi tentar corrigir a situação da maneira certa. Ela acreditava nas regras, acreditava nos processos, acreditava que a verdade bastaria. E foi exatamente por isso que sofreu tanto. Na manhã seguinte à conversa ameaçadora com Marcelo, Vanessa entrou no setor de compliance carregando uma pasta cheia de relatórios. Preciso registrar uma denúncia interna. A analista responsável levantou os olhos. Sobre o quê? Movimentações financeiras suspeitas. A mulher recebeu os documentos, folheou algumas páginas, anotou informações e garantiu que tudo seria investigado. Vanessa saiu dali sentindo um pequeno alívio.
Talvez aquilo fosse resolvido rapidamente. Talvez ela tivesse se preocupado à toa, mas uma semana depois, nada aconteceu. 2 semanas depois, silêncio. 3 semanas depois, seu acesso a determinados sistemas foi reduzido. Ela estranhou. Ligou para o setor responsável. Deve ter sido uma atualização de permissões, disseram. Mas Vanessa sabia que não era coincidência. Ela voltou ao compliance. Existe alguma atualização sobre minha denúncia? A funcionária evitou contato visual. Não tenho autorização para comentar, mas eu fui quem apresentou os documentos. Não posso ajudar. Vanessa saiu da sala com os dedos fechados em punho. Pela primeira vez, percebeu que alguém estava impedindo as coisas de avançarem. Mesmo assim, não desistiu. Nos dias seguintes, tentou reunir mais provas. Solicitou relatórios. Buscou contratos antigos. Pediu auditorias complementares. Cada pedido encontrava uma nova barreira. Documento indisponível. Arquivo em revisão. Solicitação negada. Era sempre a mesma resposta. Uma tarde, enquanto analisava números sozinha, Camila entrou em sua sala. Você precisa tomar cuidado. Vanessa levantou os olhos. Cuidado com o quê? As pessoas estão comentando. Comentando o quê? Camila hesitou. Que você está criando problemas. Vanessa soltou uma risada amarga. Criar problemas virou sinônimo de fazer perguntas? Camila não respondeu. O silêncio disse tudo. Nos meses seguintes, Vanessa continuou tentando. Cada vez que uma porta se fechava, ela procurava outra. Cada vez que alguém recusava ajuda, ela buscava outra fonte. Mas a empresa inteira parecia trabalhar contra ela. Em uma reunião de diretoria, tentou apresentar inconsistências encontradas nos contratos. Nem chegou a terminar. Marcelo a interrompeu. Isso já foi analisado. Mas existem valores sem justificativa. Você está confundindo informações. Eu conferi 3 vezes. Marcelo sorriu. Um sorriso frio. Aparentemente não foi suficiente. Alguns diretores desviaram o olhar. Outros concordaram com ele. Vanessa percebeu que estava sozinha. Quando a reunião terminou, permaneceu sentada por alguns segundos. As mãos tremiam. Não de medo, de frustração. Ela tinha números, documentos, datas. Mas nada parecia importar. Porque Marcelo tinha algo muito mais poderoso. Influência. Enquanto Vanessa corria atrás de provas, Marcelo controlava pessoas, controlava narrativas. Controlava a imagem que todos tinham dele, e isso tornava a luta quase impossível. As semanas passaram. Então vieram os ataques mais diretos. Primeiro, retiraram Vanessa de projetos importantes. Depois, transferiram responsabilidades para outros funcionários. Seu nome desapareceu de reuniões estratégicas. Seu telefone parou de tocar. Seu e-mail recebeu cada vez menos convites. Era uma expulsão silenciosa, uma forma elegante de apagá-la da empresa. Certa tarde ela encontrou Leandro, o gerente jurídico, no corredor. Preciso conversar com você. Ele olhou para os lados antes de responder. Não é uma boa ideia. Você sabe que existe algo errado. Eu não ouvi isso. Leandro? Esquece isso, Vanessa. Ela observou o homem se afastar. Mais uma porta fechada. Mais uma pessoa com medo. Mais uma derrota. Mas o pior obstáculo ainda não era Marcelo, nem os diretores, nem a empresa inteira. Era ela mesma. Porque toda noite, ao chegar em casa, as dúvidas apareciam. Sentada sozinha no sofá, encarando pilhas de documentos, Vanessa começava a questionar tudo. E se estivesse interpretando algo errado? E se Marcelo realmente soubesse de algo que ela não sabia? E se estivesse destruindo a própria carreira por uma suspeita equivocada? Essas perguntas passaram a persegui-la. Ela acordava pensando nelas, dormia pensando nelas, vivia pensando nelas. Uma noite sua mãe ligou. A voz da senhora parecia preocupada. Você não está bem.
Estou cansada. Isso é mais do que cansaço. Vanessa ficou em silêncio. Vale a pena continuar? A pergunta atingiu em cheio, porque era exatamente o que ela vinha se perguntando. Vale a pena? Vale a pena perder amigos? Vale a pena perder oportunidades? Vale a pena enfrentar alguém tão poderoso? Por alguns segundos, ela quase respondeu que não. Quase admitiu que estava derrotada. Mas então, olhou para a mesa. Os documentos continuavam ali, os contratos, os relatórios, os registros, todos apontando para a mesma direção, todos contando a mesma história, todos mostrando que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Se eu desistir, ela respondeu baixinho, ninguém vai fazer nada. Do outro lado da linha, a mãe demorou alguns segundos para responder. Então você já sabe o que precisa fazer. A ligação terminou. Vanessa permaneceu sentada. O apartamento estava silencioso. A cidade brilhava pela janela. E pela primeira vez em meses, ela tomou uma decisão definitiva. Pararia de esperar que alguém resolvesse aquilo por ela. Pararia de confiar em departamentos internos. Pararia de acreditar que Marcelo cairia sozinho. Se a verdade fosse aparecer, ela mesma teria que carregá-la até a luz. Naquela noite abriu um armário, pegou a pasta azul, sentou-se à mesa e começou a organizar tudo, página por página, documento por documento, prova por prova. Sem perceber, estava construindo algo muito maior do que uma denúncia. Estava construindo a queda de Marcelo Tavares, só que ela ainda não imaginava o preço que teria de pagar antes de chegar até aquele momento. Depois daquela decisão, Vanessa acreditou que finalmente estava preparada para enfrentar Marcelo. Ela estava errada, porque o presidente da empresa não queria apenas vencê-la. Ele queria destruí-la. E começou fazendo isso diante de todos. Na semana seguinte, uma reunião foi convocada com gerentes e diretores. Vanessa entrou na sala carregando relatórios. Ainda acreditava que teria espaço para apresentar suas análises, mas bastaram poucos minutos para perceber que algo estava errado. Marcelo abriu a reunião olhando diretamente para ela. Antes de começarmos, quero falar sobre desperdício. Algumas pessoas trocaram olhares. Vanessa continuou em silêncio. Desperdício de recursos. Marcelo caminhou pela sala. Desperdício de tempo. Parou atrás da cadeira dela. E desperdício de talento. Os olhos da sala inteira se voltaram para Vanessa. Ela sentiu o golpe chegando. Tem gente aqui gastando meses perseguindo fantasmas. Alguns diretores sorriram. Outros abaixaram a cabeça. Ninguém falou nada. Marcelo apontou para uma pilha de documentos. Enquanto a empresa cresce, certas pessoas preferem criar teorias. Uma risada surgiu no fundo da sala. Depois outra. Vanessa respirou fundo. Se está falando de mim, pode falar claramente. Marcelo sorriu. Não preciso citar nomes. A sala inteira entendeu. Ela também. Mas permaneceu firme. Meu trabalho é analisar dados. Seu trabalho é entregar resultados. Estou tentando proteger a empresa. Marcelo soltou uma gargalhada. Proteger a empresa de quem? De mim? Dessa vez, várias pessoas riram. Vanessa sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. A reunião seguiu. E durante quase uma hora, Marcelo encontrou maneiras diferentes de transformá-la em alvo. Sempre usando piadas, sempre usando ironia, sempre arrancando risos. Quando tudo terminou, Vanessa saiu da sala com a sensação de ter levado uma surra sem que ninguém encostasse nela. Mas aquilo era apenas o começo. Nos dias seguintes, os ataques ficaram maiores. Primeiro surgiram comentários nos corredores. Depois vieram os apelidos. Alguns funcionários começaram a chamá-la de investigadora. Outros a chamavam de detetive. Sempre acompanhados de risadas, sempre quando acreditavam que ela não estava ouvindo.
Uma tarde, ao entrar no refeitório, a conversa em uma mesa parou imediatamente. Outra pessoa cochichou algo. Os demais riram. Vanessa pegou a bandeja, sentou sozinha e fingiu não perceber. Mas percebeu tudo. Na semana seguinte, Marcelo levou a situação para outro nível. Uma apresentação foi organizada para dezenas de colaboradores. Vanessa estava presente. Marcelo também. No meio da exposição, ele colocou um gráfico na tela. Esse é um exemplo de como uma interpretação errada dos números pode causar prejuízos. Algumas pessoas anotaram, outras prestaram atenção. Então ele completou. Mas infelizmente nem todo mundo entende isso. Os olhares se voltaram para Vanessa novamente. Ela sentiu o peso da sala inteira. Tem gente que vê fraude em qualquer planilha. Risadas surgiram. Tem gente que confunde imaginação com competência. Mais risadas. Vanessa apertou os dedos contra a cadeira. O coração acelerou, mas continuou sentada, sem reagir, sem entregar a satisfação que Marcelo procurava. O problema era que ele não estava sozinho. A influência dele contaminava todos ao redor. Diretores começaram a imitá-lo, gerentes passaram a tratá-la como problema. Colegas que antes pediam sua opinião, agora evitavam contato. Era como se Marcelo tivesse dado autorização para todos participarem da humilhação. Certa manhã, Vanessa entrou em uma sala de reuniões onde 3 gestores conversavam. A conversa parou imediatamente. Ela apresentou um relatório. Ninguém olhou. Precisamos analisar isso. Um dos gestores respondeu sem erguer os olhos. Depois. É importante. Você acha tudo importante. Os outros sorriram. Vanessa insistiu. Os números precisam ser revisados. O homem fechou a pasta. Talvez você precise descansar um pouco. Alguns segundos de silêncio. Então, vieram as risadas. Ela recolheu os documentos e saiu. Do lado de fora, encostou na parede, fechou os olhos, respirou fundo, tentando não demonstrar o quanto aquilo estava machucando, porque não era apenas a perda de credibilidade, era a sensação de estar desaparecendo, como se sua voz deixasse de existir cada vez que tentava falar. Mesmo assim, Vanessa não desistiu. E foi exatamente isso que levou à pior humilhação de todas. Aconteceu durante uma reunião ampliada com investidores externos. Mais de 50 pessoas estavam presentes. Era a maior audiência que ela enfrentaria. Marcelo conduzia a apresentação. Tudo corria normalmente até que Vanessa pediu a palavra. A sala ficou em silêncio. Ela se levantou, segurando alguns documentos. Existe uma informação que precisa ser discutida. Marcelo congelou por um instante, mas logo recuperou o sorriso. Claro. Vanessa respirou fundo. Há inconsistências financeiras que merecem atenção. Algumas pessoas trocaram olhares. Pela primeira vez, parecia que ela conseguiria falar. Pela primeira vez, alguns investidores realmente escutavam. Os contratos relacionados às subsidiárias... Marcelo a interrompeu. Você ainda está nisso? Vanessa continuou. Os valores não correspondem aos serviços registrados. Um investidor ergueu a sobrancelha. Outro começou a prestar atenção. Por alguns segundos a maré parecia mudar. Marcelo percebeu e agiu. Vocês sabem qual é o problema? A sala voltou a olhar para ele. Ela não consegue aceitar quando está errada. Algumas pessoas riram. Vanessa tentou continuar, mas Marcelo levantou a voz. Quantas vezes precisamos explicar a mesma coisa? O investidor que parecia interessado voltou a se recostar na cadeira. A atenção desapareceu. Marcelo caminhou até ela. Você já revisou esses documentos? Sim. Quantas vezes? Várias. Então talvez o problema não esteja nos números. O silêncio tomou conta da sala. Vanessa percebeu o que vinha a seguir e não conseguiu impedir. Marcelo sorriu. Talvez o problema seja sua capacidade de entender os números.
As gargalhadas explodiram, dessa vez muito mais fortes, muito mais cruéis. Vanessa permaneceu imóvel, tentando sustentar a própria dignidade. Mas Marcelo não terminou. Você transformou uma obsessão pessoal em trabalho. Mais risadas. Está enxergando conspiração onde só existe competência. A plateia parecia estar do lado dele, completamente. E isso lhe deu coragem para o golpe final. Marcelo apontou para os documentos nas mãos dela. Quer saber a verdade? Vanessa não respondeu. Você nunca esteve preparada para ocupar o cargo que ocupa. A sala ficou em silêncio. Nem todos riam agora. Alguns apenas observavam. Porque até para eles aquilo tinha ido longe demais. Mas ninguém interveio, ninguém a defendeu, ninguém falou uma palavra. Marcelo aproveitou. Você passou anos tentando parecer inteligente. Ele deu mais um passo. Mas aparência não substitui capacidade. Vanessa sentiu a garganta travar. As mãos apertaram os documentos com tanta força que algumas folhas amassaram. Ainda assim, permaneceu de pé, sozinha, com dezenas de pessoas olhando. Sem apoio, sem aliados, sem voz. Marcelo voltou para a frente da sala, vitorioso, confiante, convencido de que finalmente havia acabado com ela. E quando Vanessa deixou aquela reunião naquele dia, carregando seus papéis contra o peito, ouviu uma última frase atrás de si. Uma frase dita em tom baixo, mas alto o suficiente para machucar. Ela acabou. Vanessa continuou andando, sem olhar para trás, sem responder, sem demonstrar nada. Mas naquele momento, pela primeira vez, desde o início daquela luta, até ela começou a acreditar que talvez estivesse realmente derrotada. Quando Vanessa chegou em casa naquela noite, não acendeu as luzes da sala. Largou a bolsa no sofá, deixou os sapatos perto da porta e ficou parada por alguns segundos, olhando para o vazio. O silêncio do apartamento parecia maior do que nunca. Pela primeira vez em meses, ela não sentia raiva, não sentia indignação, não sentia vontade de lutar. Sentia apenas cansaço, um cansaço profundo, daqueles que não ficam no corpo, ficam na alma. Ela caminhou até a cozinha, serviu um copo de água, sentou-se à mesa e ficou observando a pasta azul que havia trazido da empresa. A mesma pasta que vinha alimentando suas esperanças durante tanto tempo. A mesma pasta que agora parecia inútil. Vanessa abriu uma gaveta. Pegou um envelope com currículos impressos. Havia preparado aquilo semanas antes, como um plano de emergência, caso tudo desse errado. E tudo tinha dado errado. Ela passou alguns minutos olhando aquelas folhas, pensando em simplesmente ir embora, arrumar outro emprego, começar do zero, esquecer Marcelo, esquecer a empresa, esquecer aquela guerra. Ninguém a culparia, ninguém acharia covardia. Qualquer pessoa teria desistido muito antes. O celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem da mãe, apenas uma frase. Filha, não deixe ninguém decidir quem você é. Vanessa ficou olhando a tela. Leu a mensagem uma vez, depois outra, e mais outra. Sem perceber, seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Porque Marcelo não estava tentando apenas destruir sua carreira, estava tentando destruir sua identidade, fazer com que ela acreditasse nas mentiras que repetia, fazer com que ela duvidasse da própria inteligência, da própria capacidade, da própria história. Vanessa respirou fundo, secou o rosto e abriu a pasta mais uma vez, página por página, documento por documento, relatório por relatório. Então algo chamou sua atenção. Um contrato antigo, um dos primeiros que havia arquivado. Ela já o tinha lido dezenas de vezes, talvez centenas, mas naquela noite percebeu um detalhe diferente. Uma assinatura, um nome, uma empresa terceirizada que aparecia em várias movimentações suspeitas. Vanessa puxou outros documentos, começou a comparar datas, valores, transferências. O coração acelerou. Pela primeira vez em semanas, não por medo, por esperança, ela passou horas cercada por papéis,
Anotações começaram a surgir. Setas, círculos, nomes, conexões. Quando percebeu, já era madrugada. E uma coisa ficou clara. Marcelo não tinha agido sozinho. Nunca tinha. Havia outras pessoas envolvidas, outras assinaturas, outras aprovações, outros beneficiados. Aquilo mudava tudo, porque significava que existiam mais pessoas que sabiam da verdade. E talvez algumas delas estivessem tão assustadas quanto ela. Vanessa pegou um bloco de notas, começou a escrever nomes. Um deles chamou sua atenção imediatamente. Augusto Menezes, ex-auditor da empresa. O homem tinha pedido demissão 2 anos antes. Na época, ninguém entendeu o motivo. Agora ela começava a suspeitar que talvez ele tivesse visto exatamente as mesmas coisas. O relógio marcava quase 3 da manhã. Mesmo assim, Vanessa abriu o computador. Começou a pesquisar. Procurou notícias, entrevistas, registros profissionais, qualquer coisa relacionada a Augusto, e encontrou algo interessante. Poucos meses após sair da empresa, ele havia prestado consultoria para órgãos de fiscalização financeira. Aquilo não parecia coincidência. Vanessa continuou pesquisando, até que encontrou um endereço de escritório. Pequeno, discreto, do outro lado da cidade. Ela anotou tudo. Quando fechou o notebook, percebeu uma sensação que não sentia havia muito tempo. Esperança. Ainda era pequena, frágil, mas estava ali. Pela primeira vez, ela enxergava uma possibilidade real de não enfrentar aquilo sozinha. Na manhã seguinte, antes mesmo do nascer do sol, Vanessa tomou banho. Vestiu uma roupa simples, guardou a pasta azul dentro da bolsa e saiu de casa. Enquanto dirigia pelas ruas quase vazias, uma certeza crescia dentro dela. Marcelo acreditava que a tinha quebrado. Acreditava que a humilhação tinha funcionado. Acreditava que ela passaria os próximos dias tentando reconstruir a própria vida. Mas estava enganado. Porque naquela madrugada, entre documentos esquecidos e assinaturas suspeitas, Vanessa tinha encontrado algo muito mais valioso do que uma nova prova. Ela tinha encontrado um caminho e agora estava indo atrás da única pessoa que talvez pudesse ajudá-la a transformar aquelas suspeitas em algo capaz de derrubar Marcelo Tavares de uma vez por todas. Quando Vanessa estacionou em frente ao pequeno prédio comercial onde funcionava o escritório de Augusto Menezes, sentiu o mesmo frio no estômago que tinha sentido meses antes ao descobrir as primeiras irregularidades. A diferença era que, dessa vez, ela não estava indo atrás de respostas. Estava indo atrás de ajuda. O prédio era simples. Nada lembrava os escritórios luxuosos da Tavares Participações. Ela entrou. Subiu um lance de escadas e encontrou uma porta de vidro com uma placa discreta. Augusto Menezes, consultoria e auditoria independente. Vanessa respirou fundo. Bateu. Pode entrar. A voz veio do outro lado. Quando abriu a porta, encontrou um homem na casa dos 50 anos, usando camisa social sem gravata e cercado por pilhas de documentos. Ele levantou os olhos. Posso ajudar? Vanessa colocou a pasta sobre a mesa. Meu nome é Vanessa Almeida. O homem continuou observando. Eu trabalhei na Tavares Participações. Augusto não demonstrou reação, mas seus olhos mudaram. Só por um segundo. Foi suficiente. Entendi. Vanessa sentou-se. Preciso conversar sobre Marcelo Tavares. O silêncio que surgiu foi diferente, pesado, calculado. Augusto fechou a pasta que estava analisando. Há quanto tempo você está investigando ele? Vanessa ficou surpresa. Então o senhor sabe. Augusto soltou um sorriso sem humor. Eu sei muito mais do que você imagina. Durante as 2 horas seguintes, Vanessa contou tudo. As movimentações suspeitas, os bloqueios, as ameaças, as humilhações, os documentos, as tentativas frustradas de denúncia.
Augusto ouviu sem interromper, sem demonstrar surpresa, como alguém que já conhecia o final daquela história. Quando ela terminou, ele abriu a pasta azul, começou a analisar os documentos, folheou página após página, conferiu datas, anotou números, comparou assinaturas, depois fechou tudo e encarou Vanessa. Você tem coragem. Ela soltou uma risada amarga. Não parece. Tem. Ele apoiou os braços na mesa, porque a maioria das pessoas para muito antes de chegar onde você chegou. Vanessa permaneceu em silêncio. Então veio a frase que mudaria tudo. Você está olhando para a fraude errada. Ela franziu a testa. O quê? Esses contratos são apenas a superfície. Vanessa sentiu o coração acelerar. Augusto abriu uma gaveta, retirou uma pasta grossa, muito mais grossa que a dela. Colocou-o sobre a mesa. Eu saí da empresa porque descobri algo parecido. Vanessa arregalou os olhos. Augusto abriu a pasta. Centenas de páginas, relatórios, auditorias, registros, anotações, anos de investigação. Marcelo não está desviando dinheiro apenas através das subsidiárias. Vanessa observava cada documento. Então, através de quê? Augusto puxou uma planilha. Apontou para uma sequência de empresas. Empresas fantasmas. Depois apontou para outra. Contratos superfaturados. Outra. Consultorias inexistentes. Outra. Pagamentos para pessoas ligadas ao conselho. Vanessa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela acreditava que estava diante de um esquema milionário, mas aquilo era muito maior. Muito maior. Augusto percebeu sua reação. E isso é só o começo. Nos dias seguintes, os dois passaram a trabalhar juntos, praticamente sem parar. Vanessa saía do trabalho, ia direto para o escritório de Augusto. Passavam horas cruzando informações, datas, contas, transferências, empresas, assinaturas. A cada nova descoberta, o tamanho do problema aumentava. E também aumentava a raiva de Vanessa, porque agora ela entendia o motivo de Marcelo ter lutado tanto para silenciá-la. Não era apenas para proteger a própria imagem. Era para proteger um império inteiro construído sobre mentiras. Numa noite de sexta-feira, Augusto colocou uma nova pilha de documentos sobre a mesa. Você precisa ver isso. Vanessa começou a analisar. Demorou poucos segundos para perceber a gravidade. Ali estavam registros bancários, transferências, autorizações. Tudo ligado diretamente ao nome de Marcelo, sem intermediários, sem disfarces, sem camadas de proteção. Pela primeira vez, o presidente aparecia conectado aos desvios. Vanessa levou a mão à boca. Meu Deus! Augusto assentiu. Agora temos uma direção. Não. Ela balançou a cabeça. Agora temos uma chance. Mas ainda não era suficiente. Os documentos eram fortes, muito fortes. Porém, Marcelo tinha advogados. Influência, poder. Precisavam de algo impossível de contestar. Algo que sobrevivesse a qualquer ataque. Foi então que Augusto teve uma ideia. E se encontrarmos alguém de dentro? Vanessa levantou os olhos. Uma testemunha? Exatamente. Nos dias seguintes, começaram a procurar antigos funcionários, ex-diretores, contadores, consultores. A maioria se recusava a conversar. Alguns desligavam o telefone. Outros fingiam não lembrar de nada. O medo continuava protegendo Marcelo. Até que encontraram um nome. Fábio Martins, ex-gerente financeiro. Homem que havia pedido demissão poucos meses antes. Augusto marcou uma reunião. Vanessa foi junto. O encontro aconteceu em uma cafeteria discreta. Fábio chegou nervoso, olhando para os lados, como alguém acostumado a desconfiar de tudo. Augusto foi direto ao ponto. Você sabe por que estamos aqui. Fábio permaneceu em silêncio. Vanessa abriu alguns documentos, mostrou datas, transferências, assinaturas.
O ex-gerente observou tudo. Depois abaixou a cabeça e disse algo que fez os dois prenderem a respiração. Eu guardei cópias. Vanessa sentiu o coração disparar. O quê? Eu sabia que isso acabaria acontecendo. Fábio respirou fundo. Então guardei tudo. Nos dias seguintes, ele entregou arquivos que ninguém sabia que existiam, e-mails internos, autorizações assinadas, conversas registradas, planilhas originais, documentos capazes de ligar Marcelo diretamente ao esquema. Era a peça que faltava, a prova decisiva, a prova que transformava suspeitas em certezas. Quando terminaram de analisar tudo, Augusto olhou para Vanessa. Agora podemos derrubá-lo. Pela primeira vez em muitos meses, ela acreditou naquilo. Mas ainda existia um problema. Precisavam escolher o momento perfeito, o local perfeito, a oportunidade perfeita. E então surgiu a resposta. A reunião anual dos acionistas. O evento mais importante do ano. O único lugar onde Marcelo não conseguiria controlar completamente a narrativa. O único lugar onde dezenas de investidores importantes estariam presentes. O único lugar onde a verdade teria impacto imediato. O plano começou a tomar forma, mas, quando tudo parecia finalmente encaminhado, o telefone de Augusto tocou. Ele atendeu, ouviu durante alguns segundos e seu rosto perdeu a cor. Vanessa percebeu na hora. Augusto, o que aconteceu? Ele desligou devagar. Permaneceu imóvel. Então respondeu. Marcelo descobriu que alguém está investigando. O silêncio tomou conta da sala. Vanessa sentiu o estômago afundar. Ele sabe que somos nós? Não tenho certeza. Augusto caminhou até a janela, pensando, calculando. Mas ele começou a agir. Como? Augusto virou-se lentamente. E está eliminando qualquer pessoa que possa testemunhar contra ele. Naquele instante, Vanessa percebeu uma coisa assustadora. A batalha tinha entrado na fase mais perigosa. Porque agora Marcelo também sabia que alguém estava se aproximando da verdade. E a reunião dos acionistas estava cada vez mais perto. Era agora ou nunca. Depois da ligação que recebeu, Augusto cancelou todos os compromissos daquele dia. Vanessa percebeu a gravidade da situação imediatamente. Se Marcelo realmente estava procurando quem o investigava, qualquer erro poderia destruir meses de trabalho. Ou pior, poderia fazer as provas desaparecerem. Os dois passaram a tarde inteira reorganizando tudo. Documentos físicos, cópias digitais, gravações, e-mails, relatórios. Nada poderia ficar em um único lugar. Augusto dividiu os arquivos em várias pastas, fez backups, criou cópias criptografadas, enviou materiais para pessoas de confiança. Vanessa observava tudo. Você está agindo como se estivéssemos em guerra. Augusto nem levantou os olhos. Porque estamos. O tom dele não tinha exagero, nem drama. Era apenas um fato. Naquele momento, Marcelo ainda possuía dinheiro, influência, advogados e acesso a praticamente todas as estruturas da empresa. Eles tinham apenas a verdade e precisavam protegê-la. Durante os dias seguintes, Vanessa continuou trabalhando normalmente na empresa, ou pelo menos fingindo. Marcelo ainda a tratava como uma funcionária derrotada. Acreditava que a humilhação pública tinha funcionado. Acreditava que ela estava quebrada. E aquilo era uma vantagem, porque permitia que ela circulasse sem despertar tanta atenção. Mesmo assim, cada dia parecia mais perigoso. Numa manhã, ao chegar à sua mesa, percebeu que alguém havia mexido em suas gavetas. Nada tinha sido levado, mas alguns objetos estavam fora do lugar. Naquela mesma tarde, recebeu uma ligação anônima. Quando atendeu, ouviu apenas uma frase. Tem gente perguntando sobre você. A ligação caiu. Vanessa ficou olhando para o telefone. O coração acelerado, as mãos frias. Ela não contou para ninguém naquele momento. Mas naquela noite, relatou tudo para Augusto. O ex-auditor ouviu atentamente.
Depois tomou uma decisão. Chegou a hora. Hora de quê? De marcar o confronto. Vanessa respirou fundo. Era o que estavam esperando havia meses. A reunião anual dos acionistas aconteceria dali a 10 dias. O evento mais importante da empresa. Investidores, conselheiros, diretores, representantes do mercado. Todos estariam presentes. Se a verdade fosse revelada ali, Marcelo não teria espaço para controlar a narrativa, mas ainda precisavam preparar a armadilha. Nos dias seguintes, o trabalho se tornou frenético. Augusto entrou em contato com Fábio Martins. A testemunha concordou em comparecer. Depois, localizaram outro ex-funcionário disposto a confirmar parte das irregularidades. Não era uma testemunha principal, mas reforçava o conjunto das provas. Vanessa passou horas revisando documentos, separando páginas, marcando trechos, criando uma linha cronológica impossível de contestar. Tudo precisava ser simples, direto e irrefutável. Porque sabiam exatamente o que Marcelo faria. Negar, atacar, ridicularizar, confundir. Era assim que ele sobrevivia. Por isso, cada acusação precisava vir acompanhada de uma prova. Cada prova precisava ser acompanhada de uma confirmação. E cada confirmação precisava levar à próxima revelação. Era um efeito dominó, uma peça derrubando a outra, até não sobrar nada em pé. Na véspera da reunião, quando tudo parecia pronto, aconteceu o pior. Fábio desapareceu. O celular desligado, nenhuma resposta. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. Vanessa sentiu o pânico tomar conta. Ele desistiu. Augusto permaneceu em silêncio. Ele desistiu, repetiu ela. Talvez. Sem ele estamos perdidos. Augusto apoiou os braços sobre a mesa, pensando, calculando, tentando encontrar uma saída. Porque Fábio não era apenas uma testemunha. Era a ligação direta entre Marcelo e parte das operações financeiras. Sem ele, o plano perdia força. As horas passaram. A noite caiu. E nenhuma notícia apareceu. Vanessa mal conseguiu dormir. Quando amanheceu, acordou com a sensação de que tudo estava desmoronando. Meses de luta, meses de sacrifício, meses de humilhação. Tudo prestes a acabar por causa de uma única ausência. Mas, pouco antes de sair para a reunião, o telefone de Augusto tocou. Era Fábio. Vanessa ouviu apenas parte da conversa, mas percebeu a mudança imediata no rosto do ex-auditor. Quando a ligação terminou, correu até ele. O que aconteceu? Augusto soltou o ar devagar. Ele vem. Vanessa quase não acreditou. Tem certeza? Sim. Por que desapareceu? Augusto guardou o telefone. Porque recebeu ameaças. O silêncio durou alguns segundos, mas decidiu comparecer mesmo assim. Vanessa sentiu um nó na garganta, não apenas por alívio, mas porque percebeu que não era a única pessoa que tinha passado meses convivendo com medo. Outros também tinham sido pressionados. Outros também tinham sido silenciados. E agora estavam escolhendo falar. Pouco depois, os três se encontraram perto do local do evento. A enorme sala de convenções já começava a receber acionistas e convidados. Carros de luxo chegavam sem parar. Executivos atravessavam a entrada principal. Jornalistas circulavam pelo saguão. Marcelo certamente acreditava que aquele seria mais um dia de celebração. Mais um dia de aplausos. Mais um dia de poder. Vanessa segurou a pasta azul, a mesma que carregava desde o início, a pasta que havia sobrevivido a ameaças, mentiras, humilhações e noites inteiras de dúvida. Augusto olhou para ela, depois para Fábio, e falou em tom firme. Depois que entrarmos, não existe volta. Vanessa encarou as portas do auditório, respirou fundo e deu o primeiro passo. A armadilha estava pronta. Agora faltava apenas fazer Marcelo Tavares entrar nela. Marcelo Tavares entrou no auditório como alguém que já sabia o resultado da partida antes mesmo dela começar.
Os acionistas se levantavam para cumprimentá-lo. Diretores apertavam sua mão. Conselheiros sorriam. Ele caminhava pelo corredor central, recebendo elogios de todos os lados. Para quem observava de fora, parecia um homem intocável, um líder admirado, um empresário brilhante. Exatamente a imagem que havia construído durante anos. Vanessa assistia tudo da terceira fileira. A pasta azul repousava sobre suas pernas. Augusto estava ao seu lado. Fábio, alguns assentos atrás. Ninguém falava, ninguém sorria. Os três sabiam que dentro de poucas horas aquela sala poderia se transformar completamente. A reunião começou. Paulo Figueiredo, presidente do conselho, abriu os trabalhos. Poucos minutos depois, Marcelo assumiu o palco. Aplausos ecoaram pelo auditório. Ele agradeceu, sorriu, ajustou o microfone e iniciou uma apresentação impecável. Gráficos, resultados, expansões, aquisições, lucros recordes. Cada slide arrancava reações positivas. Os acionistas pareciam satisfeitos. Alguns faziam anotações, outros concordavam com a cabeça. Marcelo dominava aquele ambiente como um maestro. Este foi o melhor ano da história da companhia. Aplausos. Expandimos operações. Mais aplausos. Batemos recordes de rentabilidade. Novos aplausos. Vanessa observava em silêncio. Marcelo continuava exatamente igual. Confiante, arrogante, convencido de que era invencível. Então chegou a sessão de perguntas. Um acionista levantou a mão. Marcelo, existem rumores sobre questionamentos internos relacionados à governança. Gostaria de comentar? Marcelo sorriu. O sorriso de quem já esperava pela pergunta. Claro. Ele caminhou lentamente pelo palco. Empresas grandes sempre enfrentam questionamentos. Algumas pessoas concordaram. Mas existe uma diferença enorme entre uma preocupação legítima e uma fantasia. Alguns risos surgiram. Marcelo continuou. E, infelizmente, tivemos uma funcionária que decidiu transformar teorias pessoais em obsessão. Vanessa sentiu dezenas de olhares se voltarem para ela. Marcelo também olhou, diretamente para ela, como fazia meses, como fazia sempre. Essa pessoa gastou mais tempo procurando conspirações do que trabalhando. Algumas gargalhadas surgiram. Investigamos tudo. Ele abriu os braços. Não encontramos absolutamente nada. Mais risadas, mais concordâncias, mais confiança. Marcelo estava confortável. No controle, exatamente onde queria estar. Então apontou discretamente para Vanessa. Aliás, ela está aqui hoje. O auditório inteiro virou na direção dela. Vanessa permaneceu imóvel. Talvez queira explicar por que desperdiçou tanto tempo da empresa. Os murmúrios aumentaram. Marcelo aproveitou. Mas acredito que seria difícil. O sorriso voltou. Afinal, você é burra demais para entender isso. Dessa vez, as risadas foram maiores. Muito maiores. O auditório inteiro parecia pertencer a ele. Vanessa sentiu o coração bater forte, mas não de medo, porque agora era diferente, diferente de todas as outras vezes. Ela não estava ali para se defender, estava ali para atacar. Marcelo voltou ao centro do palco, vitorioso, confiante, sem imaginar que acabava de cometer o pior erro da sua vida, porque havia acabado de entregar a Vanessa exatamente o momento que ela precisava. O silêncio começou quando ela se levantou. Primeiro, algumas pessoas perceberam, depois, outras. Então quase todo o auditório voltou os olhos para ela. Vanessa segurou a pasta azul, respirou fundo e caminhou até a frente da sala. Marcelo observava com um sorriso debochado. Vai apresentar outra teoria? Algumas pessoas riram. Ela ignorou. Continuou andando, até parar diante do palco. Paulo Figueiredo levantou-se. Senhora Vanessa, esta não é a pauta da reunião. Augusto também se levantou. Na verdade, acredito que seja. O presidente do conselho franziu a testa.
Marcelo observava tudo com aparente tranquilidade. Ainda acreditava estar no controle. Vanessa abriu a pasta, pela primeira vez, diante de todos. O barulho dos grampos metálicos ecoou pelo auditório. Pequeno, mas suficiente para chamar a atenção. Ela retirou um documento, depois outro e mais outro, organizados, numerados, catalogados, meses de trabalho, meses de sofrimento, meses de silêncio, transformados em papel. Esses documentos mostram transferências realizadas para empresas ligadas diretamente a pessoas do conselho. O auditório ficou imóvel. Marcelo sorriu. Isso é ridículo. Vanessa ergueu a primeira folha. Empresa Horizonte Consultoria. Outra folha. Empresa Delta Serviços. Outra. Empresa Vértice Gestão. Ela apontou para os valores. Milhões, milhões e mais milhões. Os murmúrios começaram. Marcelo pegou o microfone. Essas empresas prestaram serviços para o grupo. Vanessa já esperava aquela resposta. Por isso retirou outro documento. Então, talvez alguém possa explicar por que duas delas não possuem funcionários registrados. O silêncio aumentou. Ela apresentou outro papel. Ou porque uma delas funciona em um terreno abandonado. Alguns acionistas começaram a trocar olhares. Marcelo continuava sorrindo, mas o sorriso estava menor, muito menor. Documentos isolados não provam nada. Vanessa retirou uma nova sequência de páginas. Concordo. Ela entregou cópias para membros do conselho. Por isso trouxe também contratos, registros bancários e autorizações de pagamento. Agora os murmúrios eram constantes. Marcelo voltou a pegar o microfone. Qualquer pessoa pode manipular documentos. Foi exatamente a resposta que Augusto esperava. O ex-auditor caminhou até a frente. Por isso, eu também trouxe os relatórios originais de auditoria. O auditório congelou. Alguns diretores reconheceram Augusto imediatamente. Outros começaram a demonstrar nervosismo. Marcelo perdeu o sorriso por um instante. Apenas um instante. Mas Vanessa percebeu. Todos perceberam. Augusto colocou uma pilha de documentos sobre a mesa principal. Relatórios produzidos quando eu ainda trabalhava na empresa. Paulo Figueiredo começou a folhear as páginas. O rosto dele mudou. Rapidamente. Muito rapidamente. Marcelo percebeu e atacou novamente. Ele é um ex-funcionário ressentido. Mas a segurança que existia minutos antes já não estava ali. A voz parecia mais dura, mais tensa, mais rápida. Vanessa então retirou outra pasta menor. A última, a mais importante. E eu imaginei que vocês diriam isso. Ela abriu. Retirou uma série de impressões, e-mails, autorizações, mensagens internas, documentos assinados, todos com o mesmo nome, Marcelo Tavares. Pela primeira vez desde o início da reunião, o presidente da empresa não encontrou uma resposta imediata. E foi naquele momento que algumas pessoas começaram a perceber algo que parecia impossível poucos minutos antes. Talvez Vanessa estivesse dizendo a verdade. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O auditório inteiro parecia preso entre duas realidades. A que Marcelo havia vendido durante anos e a que Vanessa acabava de colocar sobre a mesa. O silêncio foi quebrado por um acionista na primeira fila. Esses documentos foram verificados? Augusto respondeu imediatamente. Foram. Ele levantou uma das auditorias. Alguns deles foram produzidos pela própria empresa. Os murmúrios cresceram. Paulo Figueiredo continuava folheando os relatórios. Quanto mais lia, mais sério ficava. Marcelo percebeu. E também percebeu que o ambiente estava mudando. Pela primeira vez naquela manhã, ele não era mais o centro da admiração, era o centro da dúvida. Uma mulher do conselho levantou-se. Essas transferências realmente aconteceram? Vanessa entregou uma nova cópia. Aqui estão os comprovantes bancários. A conselheira analisou as páginas. Seu rosto perdeu a cor. O homem sentado ao lado pediu os documentos.
Depois outro, e mais outro. Em poucos minutos, cópias circulavam por todo o auditório. O silêncio começou a ser substituído por cochichos. Os cochichos viraram conversas. As conversas viraram discussões. Marcelo observava aquilo acontecer diante dos seus olhos, sem conseguir controlar, sem conseguir interromper, sem conseguir direcionar. Um dos investidores mais antigos da empresa levantou-se. Eu investi nesta companhia há 15 anos. A voz dele ecoou pelo auditório. E estou vendo pela primeira vez contratos que nunca foram apresentados aos acionistas. Outros começaram a concordar. Uma mulher na segunda fileira balançava a cabeça em sinal de reprovação. Um homem mais jovem digitava mensagens freneticamente no celular. Outro acionista fechou a pasta com força. Se isso for verdade, estamos falando de fraude. A palavra caiu como uma bomba. Fraude. Até poucos minutos antes, ninguém teria coragem de pronunciá-la. Agora, ela circulava pelo auditório inteiro. Marcelo tentou reagir. Estão tirando conclusões precipitadas. Mas sua voz já não tinha o mesmo peso. Ninguém riu, ninguém aplaudiu, ninguém concordou. Foi nesse momento que Fábio Martins se levantou. Vanessa observou. Augusto também. O ex-gerente financeiro caminhou lentamente até a frente. Algumas pessoas o reconheceram, outras não. Mas todos prestaram atenção. Meu nome é Fábio Martins. Ele respirou fundo. Fui gerente financeiro da empresa durante 7 anos. O auditório mergulhou em silêncio novamente. Eu participei de reuniões onde esses pagamentos foram discutidos. Marcelo empalideceu. Pense bem no que está dizendo. Fábio ignorou. Eu vi contratos serem aprovados. Outro silêncio. Eu vi valores serem alterados. Mais murmúrios. Eu vi ordens saírem diretamente da presidência. Agora o auditório explodiu. As conversas surgiram por todos os lados. Conselheiros discutiam entre si. Investidores exigiam explicações. Diretores trocavam olhares nervosos. Pessoas que minutos antes defendiam Marcelo começaram a se afastar fisicamente dele. Era quase possível enxergar a mudança acontecendo. O homem que entrara como herói agora parecia alguém contaminado, alguém de quem todos queriam distância. Marcelo percebeu e entrou em pânico. Pela primeira vez. De verdade. Ele tentou pegar o microfone. Tentou retomar o controle, tentou interromper, mas ninguém estava ouvindo. A plateia tinha mudado de lado, e não existia discurso capaz de trazê-la de volta. Marcelo olhou ao redor, procurando aliados. Encontrou apenas rostos assustados, desconfiados e decepcionados. Foi então que tomou sua decisão mais desesperada. Tentaria fugir daquela situação antes que ela piorasse ainda mais. Mas já era tarde, porque a queda dele estava apenas começando. Marcelo caminhou rapidamente em direção ao palco principal. O rosto vermelho, o suor aparecendo na testa, a respiração pesada. Era difícil acreditar que aquele era o mesmo homem que, menos de 1 hora antes, sorria diante de todos. Isso acabou. Ele bateu a mão na mesa. Essa reunião acabou agora. Ninguém se moveu, ninguém levantou, ninguém foi embora. A ordem simplesmente não funcionou. Marcelo percebeu. E aquilo o atingiu mais forte do que qualquer documento. Durante anos bastava uma palavra sua para encerrar discussões. Uma ordem para silenciar pessoas. Um olhar para intimidar funcionários. Agora, ninguém obedecia. Paulo Figueiredo levantou-se. Na verdade, Marcelo, a reunião continua. O auditório ficou em silêncio. O presidente do conselho segurava vários documentos. Temos questões muito sérias para esclarecer. Marcelo encarou o homem. Inacreditável. Os documentos são graves. Você está acreditando nela? Paulo manteve a calma. Estou acreditando no que estou lendo. Aquilo atingiu Marcelo como um soco. Ele olhou para Vanessa.
os olhos cheios de raiva. Foi isso que você queria? Vanessa não respondeu. Não precisava. As provas respondiam por ela. Marcelo então partiu para o último recurso, o desespero. Vocês não entendem! A voz ecoou pelo auditório. Eu construí essa empresa. Algumas pessoas permaneceram em silêncio. Outras apenas observavam. Sem mim, nada disso existiria. Ele apontou para os acionistas. Todos vocês ganharam dinheiro por minha causa. Ninguém respondeu. A falta de apoio era devastadora. Marcelo caminhou de um lado para o outro. Eu tomei decisões difíceis. A voz começou a falhar. Decisões que vocês nunca teriam coragem de tomar. Paulo abriu outro relatório. Está admitindo que autorizou essas operações? O auditório congelou. Marcelo percebeu tarde demais, porque a resposta já estava implícita. As palavras tinham escapado. O próprio orgulho o traiu. Eu fiz o que precisava ser feito. O silêncio foi absoluto. Nenhum murmúrio, nenhuma conversa, nada. Todos haviam ouvido. Todos haviam entendido. Marcelo também. A expressão em seu rosto mudou imediatamente, como alguém que percebe ter acabado de atravessar um limite sem volta. Mas já era tarde. Muito tarde. Um advogado do conselho aproximou-se de Paulo. Conversaram rapidamente. Depois, outro diretor. E mais outro. As decisões começaram a ser tomadas ali mesmo, na frente de todos, sem que Marcelo pudesse impedir. Poucos minutos depois, Paulo voltou ao microfone. A presidência executiva da companhia está suspensa a partir deste momento. O impacto foi imediato. Marcelo ficou imóvel, como se não tivesse entendido. Você não pode fazer isso. Posso. Eu sou esta empresa. Paulo balançou a cabeça. Não mais. 2 seguranças aproximaram-se discretamente. A cena parecia impossível. O homem mais poderoso daquela organização estava sendo removido da própria criação. Diante de todos, sem aplausos, sem respeito, sem poder. Marcelo olhou ao redor uma última vez, procurando alguém, qualquer pessoa. Mas ninguém veio, ninguém falou, ninguém o defendeu. Os mesmos que antes riam de Vanessa, agora evitavam até cruzar o olhar com ele. Era o fim. Quando passou por Vanessa, diminuiu o passo. Por um segundo, os dois ficaram frente a frente. Meses de humilhação, meses de ameaças, meses de sofrimento, tudo resumido naquele instante. Marcelo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, ele não tinha resposta. Pela primeira vez, ele não tinha controle. Pela primeira vez, ele estava sozinho. Vanessa apenas observou. Sem sorrir, sem comemorar, sem provocar, apenas observou. Então Marcelo foi conduzido para fora do auditório. As portas se fecharam atrás dele e um silêncio profundo tomou conta do ambiente. O mesmo silêncio que existe depois de uma tempestade, quando tudo finalmente acaba. E ninguém consegue acreditar no que acabou de acontecer. Por alguns segundos, ninguém saiu do lugar. O auditório permanecia em silêncio. Os documentos ainda estavam espalhados sobre as mesas. Os acionistas continuavam olhando uns para os outros, como se tentassem entender se tudo aquilo realmente tinha acontecido. Vanessa também estava parada. A pasta azul permanecia em suas mãos. A mesma pasta que carregou durante meses. A mesma pasta que quase a fez perder a esperança. Agora parecia muito mais leve. Augusto aproximou-se devagar. Parece que terminou. Vanessa soltou uma pequena risada. Nem parece real. Augusto olhou para o palco vazio. É porque você passou tanto tempo lutando que esqueceu como é vencer. Ela ficou em silêncio. Talvez ele tivesse razão. Durante meses, cada dia tinha sido uma batalha. Cada reunião, cada corredor, cada conversa. Sempre havia alguém duvidando dela. Sempre havia alguém tentando fazê-la recuar. Agora,
Aquilo tinha acabado. Ou pelo menos começava a acabar. Fábio também se aproximou. O ex-gerente financeiro parecia aliviado, mais leve, como alguém que finalmente havia deixado de carregar um peso enorme. Obrigado, ele disse. Vanessa franziu a testa. Eu que agradeço. Fábio balançou a cabeça. Não. Se você não tivesse continuado, eu nunca teria tido coragem de falar. Ela apertou a mão dele. Sem discursos, sem frases grandiosas. Apenas um gesto simples, porque todos ali sabiam o quanto tinha custado chegar até aquele momento. Pouco depois, Vanessa recolheu os últimos documentos. Guardou tudo na pasta e caminhou em direção à saída. Dessa vez, ninguém desviou o olhar. Ninguém cochichou. Ninguém riu. Pelo contrário, algumas pessoas abriram passagem. Outras fizeram um leve aceno de respeito. Coisas pequenas, mas que significavam muito. Quando atravessou as portas principais do auditório, sentiu o sol da tarde tocar seu rosto. Parou por alguns segundos, respirou fundo e percebeu algo que não sentia havia muito tempo. Paz. Não felicidade. Não euforia. Paz. A simples ausência do medo. Dias depois, os jornais econômicos estavam cheios de notícias sobre o escândalo. Investigações foram abertas, auditorias externas assumiram o caso, diversos contratos passaram por revisão. O nome de Marcelo Tavares desapareceu rapidamente das manchetes de sucesso empresarial e passou a ocupar espaço em reportagens sobre fraudes corporativas. Em uma única fotografia, publicada por um portal financeiro, ele aparecia entrando em um prédio acompanhado de advogados. O homem que costumava ocupar palcos agora evitava câmeras. Foi a última vez que Vanessa viu sua imagem. E não sentiu satisfação. Sentiu apenas que a consequência finalmente havia alcançado quem a merecia. Enquanto isso, sua própria vida começava a mudar. Numa manhã de terça-feira, recebeu uma ligação. Era uma empresa do setor financeiro, uma das mais respeitadas do estado. Queriam conversar. Vanessa quase recusou. O hábito de duvidar de si mesma ainda existia, mas aceitou. Dias depois, entrou em uma sala de reuniões muito diferente das que conhecia, sem hostilidade, sem armadilhas, sem humilhações. Os executivos fizeram perguntas, ouviram suas respostas, analisaram sua experiência. E pela primeira vez em muito tempo, enxergaram nela exatamente o que ela realmente era, uma profissional competente. Poucas semanas depois, recebeu a proposta. Um cargo melhor. Mais responsabilidade, mais reconhecimento, mais respeito. Vanessa aceitou. No primeiro dia no novo trabalho, chegou cedo, como sempre fazia. Mas havia uma diferença. Ela não caminhava mais olhando para o chão. Não carregava mais aquele peso invisível nos ombros. Entrou pela porta principal com a cabeça erguida. Cumprimentou colegas, organizou sua mesa, ligou o computador e começou um novo capítulo. Meses depois, durante uma reunião, aconteceu algo curioso. Uma analista júnior apresentou um relatório. Era uma profissional nova, nervosa, insegura. No meio da apresentação, um gerente interrompeu. Você tem certeza desses números? A moça hesitou. O rosto ficou vermelho. A voz quase desapareceu. Vanessa observou a cena. Por um instante, lembrou da mulher que tinha sido. Da funcionária que ficava sozinha em salas cheias de pessoas. Da profissional que ninguém escutava. Então, fez algo simples, mas importante. Vamos ouvir ela terminar. A sala ficou em silêncio. O gerente recostou-se na cadeira. A jovem analista continuou. Terminou a apresentação e estava certa, completamente certa. Quando a reunião acabou, a moça aproximou-se. Obrigada. Vanessa sorriu. Você não precisa agradecer. Mas as duas sabiam que precisava. Porque às vezes, uma única voz de apoio pode mudar o rumo de uma história inteira. Naquela noite, enquanto dirigia para casa,
Vanessa percebeu que sua maior vitória não tinha sido derrubar Marcelo, nem expor a fraude, nem recuperar sua reputação. Sua maior vitória tinha sido não permitir que a crueldade dos outros a transformasse em alguém amargo. Ela continuava sendo quem sempre foi, só que mais forte, muito mais forte. Essa história nos ensina algo que eu nunca esqueço quando vejo pessoas enfrentando injustiças. Eu percebi que a dor de ser desacreditado pode machucar tanto quanto qualquer perda. Eu vi uma mulher ser ridicularizada, isolada e tratada como incapaz apenas porque decidiu dizer a verdade. Mas também vi que a coragem nem sempre aparece em grandes discursos. Às vezes, ela aparece quando alguém escolhe continuar mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sozinho. Isso me faz acreditar que a verdade pode até demorar para encontrar sua voz, mas quando encontra, ninguém consegue fazê-la voltar ao silêncio. Se essa história te emocionou de alguma forma, deixa o seu like aqui embaixo. Pode parecer um gesto simples, mas ele ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa, cheias de superação, coragem e reviravoltas que nos fazem refletir. Agora eu quero muito saber a sua opinião. Me conta nos comentários o que você teria feito no lugar da Vanessa e aproveita para escrever também de qual cidade você está assistindo. Eu leio os comentários todos os dias e faço questão de responder o máximo de pessoas possível. E se você acredita que histórias inspiradoras merecem ser compartilhadas, se inscreva no canal agora. Temos muitas outras histórias emocionantes vindo por aí, e cada nova inscrição ajuda este projeto a crescer e alcançar ainda mais pessoas. E não vá embora ainda. Escolha uma das duas histórias que estão aparecendo na sua tela agora e continue assistindo. Tenho certeza de que a próxima vai te prender do início ao fim. Te encontro no próximo vídeo. Até lá!